Fala galera, aqui é o Cleito Ribeiro e nesse vídeo vamos falar sobre TrackMate, né? Ou TrackMate, como muitos dizem. Bem, se você não nos segue nas redes sociais, segue lá porque postamos as novidades por lá também, ok? Bem, então o que seria esse TrackMate? Para entendermos melhor, vamos entender um pouquinho sobre os canais que utilizamos tanto no Photoshop como aqui no After Effects, tá? Quando colocamos uma imagem lá no Photoshop, você sabe que ela é composta por 3 cores, né? Tanto vermelho, verde e azul. Então, seria uma mesclagem desses 3 canais para formar aquela imagem que vemos colorida, certo? No After Effects, ele funciona da mesma maneira, só que ele acrescenta um canal a mais, que seria o Alpha. Tá? Como assim? Bem, você vê aí na sua tela um quadrado e uma estrela que eu criei nessas cores que não tem nada a ver, tá? Só para você entender o conceito. E entendendo o conceito, vamos entender sobre o TrackMate, tá? Então aqui você repara que temos aí um quadrado na cor verde e essa estrela aqui, tá? Beleza? Muito bem. Vou selecionar a camada do quadrado aqui, ó, e vou clicar aqui nas opções de preenchimento ou fio, tá? Aqui, ó. E você repara aqui, ó, que o RGB ele está composto com alguma numeração aqui. Vamos dizer que isso seja pigmentação, tá? Assim como você usa uma pigmentação para definir uma cor, quando você vai pintar uma casa, uma parede, enfim. Então, para criar uma determinada cor, ele joga uns valores, né, calculados, a qual gerará a cor que você selecionar, né? Então, conforme vamos mexendo aqui, ó, vamos movendo, você vê que ele vai alterando aqui, tá? Então, esses seriam os 3 canais, RGB. Tá, agora, e no caso do quarto canal que você mencionou? Esse quarto canal seria o formato do meu objeto criado. Então, por exemplo, criamos aí esse quadrado, certo? A qual está essa cor aqui verde. Esse verde é composto dos 3 canais. E o quarto canal seria o desenho aqui do meu quadrado, tá? O mesmo se aplica no caso da estrela, né? Então a cor é baseada em RGB. E esse quarto canal seria o formato aqui dessa estrela, tá? Então esse seria o alfa. Agora, entendendo isso, agora vamos entender os foscos de controle, ou TrackMate, tá? Se não estiver aparecendo aí na sua timeline, assim como está no meu, talvez esse botão esteja desativado, tá? Então, só você clicar aqui nele, que você ativa todas as opções aqui, além do TrackMate, tá? Ou, se mesmo assim, você não quiser dessa forma, para não ficar muito conteúdo aqui na sua timeline, só você clicar aqui no Toggle Switch, aí ele vem e muda para o padrão que você desejar, tá? Então vamos falar agora sobre o TrackMate, beleza? Só que o TrackMate, para você entender, ela necessita de no mínimo 2 camadas, tá? Então é aqui o que criamos, aqui ó, tanto a estrela como o quadrado, tá? E se você reparar, aqui no TrackMate ele só vem a partir da 2ª camada. Por quê? Então vamos entender agora. Por exemplo, esse quadrado aqui, ó, a qual está na cor verde, se eu clicar aqui nas opções de TrackMate, você verá essas 4 opções aqui, ó, de Alpha Matte, Alpha Invert Matte, Luma Matte e Luma Invert Matte. Vamos entender o seguinte: eu quero que o meu quadrado verde, tá, sobreponha o alfa dessa estrela. Quem é o alfa? Não é o formato? Então, se eu utilizar aqui esse Alpha Matte na estrela, olha o que acontece. Então, aquela minha cor verde vai para o alfa da estrela, no caso, o formato aí da estrela. Então, ela está fazendo isso. E aqui, se você reparar, ela cria 2 itens, tá? E aqui, e a camada a qual foi aplicado o Matte, ela não fica ativada, e aqui cria um visor diferente mostrando que está em alfa, tá bom? Então é dessa forma que ela trabalha. E se eu aplicasse o inverso, o que aconteceria?
Então eu vou voltar aqui ao normal, tá? Vou deixar normal aqui, beleza? Então se eu aplicar agora o Alpha Invert Matte, então eu vou fazer com que minha cor verde do quadrado, né, não selecione o alfa da minha estrela, tá? Então o inverso seria isso. Então ele vai negar aquele alfa, né? E ele não vai sobrepor. Então ele só vai ficar, ele vai só gerar esse corte aqui. A qual, se vocês lembram, quando criamos composição, quando colocamos uma cor no background, é a cargo de visualização, tá? Essa cor preta aqui. O mesmo que aplica esse corte aqui, ó, dentro, esse preto, seria o fundo desse background, tá? A qual, se clicarmos aqui neste botão, tá? Você vê que ele tá transparente, ok? Então é dessa maneira que ele funciona. E no caso o Luma Matte e o Luma Invert Matte. Bem, para entender, o Luma, ele está associado com luminosidade, tá? Então é dessa maneira que ele vai trabalhar. Só para entender, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma imagem aqui qualquer. Vou deixar uma imagem aqui, tá? Vou deletar esses dois. Vou só aumentar um pouquinho essa imagem aqui, ó, para entendermos um pouco melhor. E vou criar aqui um retângulo preenchendo toda a minha camada, tá? Beleza? Só que esse retângulo aqui, ó, eu vou clicar aqui, eu vou gerar ele como se fosse um gradiente, tá? Eu vou gerar ele como um gradiente aqui, ó. Só vou alterar essas cores que não tem nada a ver, tá? Vou jogar aqui um branco. Aqui eu vou... Opa! Vou deletar esse daqui que não precisa. Deleta esse daqui. E aqui eu vou colocar o preto. Tá? Então dessa forma. Você vê que ela cria esses controladores, a qual eu controlo maior proporção de branco para um lado ou preto do outro, tá? Vou segurar Shift para ficar retinho, tá? Então vou deixar ele assim. Beleza? Então, muito bem. Então temos aí, ó, a nossa imagem. E temos aí esse shape aí criado em branco e em preto, tá? Então vamos agora entender o Luma. Se eu coloco Luma, então como ele está associado à luminosidade, então o ponto que for branco irá aparecer a minha imagem, né? Então vai aparecer a minha imagem aqui, ó. Se eu aplicar aqui, ó, o Luma, ele aparece a minha imagem, tá? Então toda a área que for clara, minha imagem irá aparecer. Então mais claro que branco não tem, né? Se você colocasse outras cores mais claras, ele ia dar como se fosse uma transparência, tá? Como se fosse opacidade. Então é dessa forma que ele trabalha. Já o Luma Invert, ele, ao invés do branco que ele iria mostrar a imagem, ele mostraria no lado preto, tá? Então dessa maneira que ele iria trabalhar e mostrar a minha imagem, tá? Bem, Cleiton, mas qual a importância de trabalharmos com Track Mate? Então vou dar um outro exemplo aqui mais claro. Olha só, olha o poder dessa ferramenta. Eu vou criar aqui um texto qualquer, só para vocês verem. Vou colocar aqui After Effects, vou deixar grande, clicar duas vezes, deixar grande, centrado, tá? E vou distorcer propositalmente essa imagem, deixar assim, tá? Olha que legal, se eu aplicar um alfa. Imagina as animações que podemos criar aqui com isso, né? Existe uma porrada de animações que podemos criar, tá? Então isso é uma imagem sobreposta num texto. Poderíamos fazer isso também, ó, só deletar essa imagem. Vou criar aqui um sólido, pode ser um sólido também, tá? Um shape, o que você quiser. Então só vou diminuir aqui, ó.
deixar aqui só sobrepondo a imagem, certo? E vou aplicar agora aqui, ó. Bem, mas aí não aconteceu nada. Agora, olha a sacada. Se eu pegar o texto aqui, ó, e mover aqui para baixo, olha o que acontece. Como se ela desaparecesse ali, ó. Ela só tá aparecendo onde está o alfa. Quem é o alfa? No caso, aquele retângulo, tá? Então, poderia fazer isso. Poderia estar escondendo. Aqui, ó. Se eu fizesse o inverso, ele apareceria aqui. Mas quando ela fosse lá para cima, ela sumiria. Então dá para criar uma porrada de animação com essa técnica, né? Então isso vai depender muito da criatividade. Mas para dar aquela ajudinha marota e vamos ainda completar aquela animação, vamos aplicar esses conhecimentos que adquirimos aqui a respeito do TrackMate, tá? Quando voltarmos lá na última animação que fizemos sobre o Fashion e vamos finalizar ela, tá bom? Usando essa técnica do TrackMate. Agora, só para entender uma outra coisa aqui que eu já ia esquecendo, que é isso aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar isso aqui, esse sólido mesmo, tá? Esse sólido aqui, ó, eu vou apertar Ctrl Shift Y, né? Entro aqui nos parâmetros. Se você reparar aqui, ó, quando clicamos, você vê que a tonalidade dela é essa, certo? Do RGB. Essa pigmentação, conforme mencionamos anteriormente, seria o mesmo quando clicarmos aqui nesse botão aqui, ó, e ele me mostra a proporção do RGB, tá? Então ele me mostra aí, ó, em vermelho uma certa pigmentação, em verde uma outra pigmentação e o azul uma certa pigmentação. Formados os três juntos, forma essa cor, tá? E o alfa, que seria o formato do meu sólido, ou o meu shape, enfim. Então, só para entender, por meio deste comandinho aqui também podemos visualizar essa maneira dos canais, tá? Bem, então é um vídeo sobre o TrackMate, né? Mas enfim, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, conforme está mostrando aí. Se você não é inscrito, se inscreva, dê aquele joinha. E no próximo vídeo vamos finalizar a animação, vamos criar mais uma animação e depois vamos falar a respeito de efeitos, ok? Um forte abraço e tchau!